Vamos lá, pessoal, direito previdenciário, terceiro vídeo. Na aula passada falamos da assistência social e da saúde. Nessa aula falaremos da previdência. A previdência é conhecida como seguro social e, por ser social, o que ela protege é a capacidade da pessoa de assegurar sua própria manutenção para que não perca sua condição social. Quando eventos como doença, idade, prisão ou outra contingência qualquer por ela coberta puder impedir a pessoa de obter o seu sustento, esse seguro entrará em ação. Isso é a previdência social. Um seguro que cobre mediante contribuições, isso aqui é regra absoluta. A manutenção da condição social dos segurados e dependentes. Segurados e dependentes. Pessoal, a previdência social não é personalíssima. Ela se estende aos seus descendentes, a seus dependentes, melhor dizendo. Imagine, por exemplo, aquele preso que não tem mais condição de se manter. Em algumas hipóteses, nós veremos posteriormente, ele vai receber o auxílio reclusão. Ele? Não, os seus dependentes. Observe, qualquer motivo, qualquer contingência, qualquer evento da vida que impedir o segurado de se manter, ele vai receber então a previdência social. Ela é contributiva e serve para isso, para manter a manutenção da condição social do segurado. Organizada sob forma de regime geral, a previdência social deverá observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Equilíbrio. O que é equilíbrio? Nem para um lado, nem para o outro. Entre o sistema. O sistema visa arrecadar e manter os segurados. De um lado, ele arrecada. De outro lado, ele concede benefícios. Deve haver um equilíbrio. Mas nós sabemos que a previdência social, ela tem que manter um caixa. Ela tem que ter um superávit para que garantir benefícios futuros. Por isso, esse equilíbrio não é uma igualdade absoluta. É uma balança, mas de forma que sempre a previdência tenha mais recursos do que ela gaste. Isso é o equilíbrio financeiro e atuarial. Ela é de filiação obrigatória. Eu recebi, tenho que contribuir para aqueles que exercem algum tipo de atividade remunerada, exceto quem? Servidores públicos participantes de regime próprio, porque eles vão contribuir para os seus próprios regimes de previdência. Por exemplo, os servidores da União vão lá contribuir com o regime próprio da União e não INSS. Os servidores de Minas contribuem com o IPSENG e não o INSS, e tem caráter contributivo. Assim, diferentemente da saúde e da assistência social, quem não contribuir diretamente para o sistema não gerará direito às prestações previdenciárias para si ou para seus dependentes. Eu nunca contribuí e agora eu cheguei aos meus 60 anos e vou querer aposentar. Vou lá no INSS, não tem jeito, filho, não contribuí. Na pior das hipóteses, conseguir um benefício lá da assistência social, mas não previdência. Ela assegura manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares, prisão ou morte daqueles que dependiam economicamente. Portanto, pessoal, nós falaremos separadamente de cada uma dessas hipóteses aqui nos vídeos que virão. Fique tranquilo, essa é uma aula introdutória aos assuntos. Observação: desemprego involuntário. Este não é coberto pelo regime geral de previdência social, mas sim pelo Ministério do Trabalho. É daqui, pessoal, que vem a gerência deste benefício do Ministério do Trabalho. É chamado seguro-desemprego. Nós falaremos do seguro-desemprego. Sim, vamos falar, mas lembre-se que ele é gerido pelo Ministério do Trabalho, não é coberto pelo regime geral de previdência social. Pessoal, aqui nesse slide o importante é citar também a incapacidade, seja por motivo de doença, seja por motivo de acidente em trabalho, seja por outro motivo. Estou incapaz, não posso me manter. Entra a superprevidência social para socorrer. Pessoal, nós temos os regimes, vamos citar aqui alguns regimes que estão na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela fala no artigo 40 do regime próprio. É o regime próprio. No artigo 201, regime geral. E artigo 202, da previdência privada ou complementar.
Ao final desse vídeo, ou no início do próprio, nós falaremos dos regimes previdenciários brasileiros. Aí a gente vai destrinchar isso. Mas desde já, eu quero falar um pouco rapidamente do artigo 40 da Constituição. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E o disposto nesse artigo, nós veremos que são, por invalidez permanente, a aposentadoria compulsória, voluntária, tempo de contribuição e a pensão. Pessoal, servidores efetivos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas na frente nós vamos tirar uma dúvida a respeito dos municípios, porque você pode ser um servidor municipal e não ter um regime próprio. Nós veremos que não são todos os municípios que têm regime próprio. Se não tiver, cai no INSS. Portanto, titulares de cargos efetivos da União, sim, todos. Estados, todos. Distrito Federal, todos. Municípios, os maiores. Incluídos o quê? Autarquias e fundações. Se for municipal, pouco provável. Mas as autarquias e fundações dos estados e municípios, elas sim estão no regime próprio de previdência social. É assegurado esse de caráter contributivo também e solidário. Contributivo porque todos têm que contribuir. E solidário porque muitas vezes o servidor ficará anos sem se beneficiar, enquanto isso outros estarão sendo beneficiados com aquela contribuição que ele está fazendo. Mediante contribuição do respectivo ente público, ou seja, a União, ela contribui, o Estado também. Os servidores ativos também contribuem. Aqueles servidores todos contribuem. E os inativos? Opa, inativos também contribuem? Sim, os inativos do regime próprio. Por isso que eu vi nesse slide, pessoal. Por isso eu coloquei aqui para você não errar na hora da prova. Os aposentados do regime próprio do Estado, não do INSS, regime próprio, Estado, servidor público estadual, servidor público federal, os que recebem acima do teto da Previdência Social, eles sim, eles contribuem. E pensionistas também que recebem acima do teto da Previdência Social, o valor do teto. Então, todos eles contribuem. Observado critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Equilíbrio financeiro e atuarial, nós já falamos, que é o equilíbrio entre arrecadação e concessão de benefícios. Sempre lembrando que deve haver um superávit da administração, do poder público. Invalidez permanente, compulsória, voluntária, tempo de contribuição e pensão. Sobre essas aqui nós não falaremos no regime próprio, porque não é matéria de nossa prova, salvo constitucional. Nós vamos falar de tudo isso e muito mais quando falarmos de previdência do regime geral, INSS. Regime Geral de Previdência Social, artigo 201 da Constituição. Nós vamos falar rapidamente aqui, pessoal, uma introdução, porque nos vídeos que virão a gente vai falar detalhadamente e vamos aprofundar. Aqui é uma noção geral da Constituição do que se fala sobre regime geral de previdência social. A previdência será organizada sob forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Tem que contribuir. E obrigatório, eu trabalho, eu tenho função remunerada, eu sou obrigado a contribuir. Observado critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei. 1. Cobertura de eventos de doença, nós falaremos também, invalidez e morte avançada. Nós temos então auxílio-doença, nós temos a aposentadoria por invalidez, nós temos a aposentadoria por morte e nós temos a aposentadoria por idade avançada, seja ela voluntária ou seja compulsória aos 70 anos. 2. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Olha, os benefícios da Previdência Social estendem-se à maternidade e à gestação. Nós veremos quais são os valores, quando isso ocorre. 3. Proteção ao trabalhador em situação de emprego involuntário. Nós sabemos que o trabalhador ele pode ser demitido, ele deve estar protegido. 4. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Eu disse para os dependentes. Aqui está a pegadinha, pessoal.
Salário família e auxílio reclusão não são para os segurados, não é para você que trabalha e tem descontado. Serão se você vier a ser preso, os seus familiares vão receber o auxílio reclusão, assim como o salário família, que é para os dependentes. Nós veremos todos os detalhes numa aula específica. 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou ao companheiro dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º ele diz o seguinte: nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalhador pode ser inferior ao salário mínimo. O que isso quer dizer? A pensão por morte do segurado, homem ou mulher, não pode ser inferior ao salário mínimo. Pensão por morte não pode ser inferior ao salário mínimo. Vamos continuar? O parágrafo 1º diz o seguinte: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando tratar de segurados portadores de deficiência nos termos de lei complementar. Se cair em prova isso aqui, olha, se cair esse texto, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social. Estará certo ou errado? Estará correto. É isso mesmo, a regra é essa. É vedada duas classes que exercem funções, por exemplo, análogas, guarda de trânsito e guarda municipal de um estado. Vamos supor, de um município, guarda de trânsito e guarda municipal, eles são no regime geral. Eles não pode haver critérios diferenciados para os benefícios. É vedado. Ressalvado o quê? Casos de atividades exercidas sob as condições especiais. Nós veremos todas elas. Condições de quem trabalha em atividades perigosas, insalubres e atividades penosas que prejudiquem a saúde ou a integridade física, ou quando se tratar de segurados portadores de deficiência. Ainda portadores de deficiência, haverá um critério diferenciado para que eles possam receber o benefício, nos termos de lei complementar, que nós também veremos. Outro detalhe que eu quero observar, lembrar, por exemplo, aqui, as polícias que estão conseguindo agora a aposentadoria especial com 25 anos, atividade perigosa, entre outras profissões. Fique tranquilo que a gente vai detalhar cada uma na sua aula específica. Parágrafo 2º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário mínimo. Aqui está uma grande pegadinha nos concursos de direito previdenciário. O benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento. Pessoal, o salário de contribuição é aquele utilizado como base para a contribuição. Não é o total que ele recebe. Nós sabemos que o salário de contribuição é limitado ao teto da Previdência Social, que hoje está em 4.390,24. 4.390,24. Esse reais. Este é o teto hoje da Previdência Social. Ninguém no regime geral pode receber mais do que esse valor. Portanto, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição no rendimento do trabalhador poderá ser inferior ao salário mínimo. Nós sabemos que o salário de contribuição ele é limitado ao teto. Vai incidir aqui uma porcentagem para a contribuição. Por exemplo, este é o teto da Previdência Social. Como será a minha contribuição? Dependendo da categoria funcional, haverá, ou do tipo de serviço, haverá uma alíquota e será feito um cálculo e se dará o valor. A sua contribuição não vai ultrapassar o teto. Mas vamos supor que você não ganha esse valor. Você ganha um salário mínimo. Você vai contribuir com uma porcentagem proporcional ao salário mínimo. Neste caso, seu benefício não pode ser, em hipótese alguma, ser inferior ao salário mínimo. Mas a grande pegadinha de que eu falava não era essa. Era o seguinte: benefício que substitua o salário de contribuição. Existem alguns benefícios que não substituem, são acréscimos. Por exemplo, salário família.
O salário família ele é destinado a pessoas de baixa renda, conforme o número de filhos e outras hipóteses. Ele é inferior ao salário mínimo. Em regra, ele é inferior. Então, ele pode ser menor que o salário mínimo? Pode, porque ele não substitui o salário de contribuição, ele não substitui o rendimento do trabalhador. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar sobre salário de contribuição, quando a gente falar de arrecadação, de fonte de financiamento, de custeio, etc. Parágrafo 3º. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Falamos que o salário de contribuição é aquele salário que é utilizado como base de cálculo para a contribuição, para o valor da contribuição. Portanto, para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Existe a atualização anual, conforme a lei, no dia específico, para que ele preserve também o caráter compatível com reajuste, para que o governo não venha se valer, por exemplo, de uma contribuição monstruosa, para que esse salário, ao ser atualizado, ele não venha perder o seu valor e nem mesmo seja um salário monstruoso. Por isso, é na forma da lei. Existem os aspectos legais para o reajuste, a atualização dessa contribuição. E nós veremos todas as leis e regulamentos que falam sobre isso. Parágrafo 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios definidos em lei. Estudaremos a lei. A princípio, saibamos que existe valor real e valor nominal. É assegurado o reajustamento para garantir o valor real. Por quê? O valor real é aquele valor que não é o nominal. O nominal, por exemplo, está ali, R$ 700, valor nominal. Mas o que ocorre com o aumento da inflação? Esse valor nominal perde seu valor real. A moeda é a mesma, o valor é o mesmo, mas a quantidade de coisas, a quantidade de proteção que eu consigo com aquele valor já não é mais a mesma por causa da inflação. Por isso é necessário reajustar para permanecer o valor real. Parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa de participante de regime próprio de previdência. Nós sabemos e veremos ainda que existem um contribuinte na previdência social do regime geral que é o facultativo. Todos que exercem atividades remuneradas são segurados obrigatórios, mas existem também segurados facultativos. Um exemplo de segurado facultativo é o estudante. Imagine um estudante de curso superior que não recebe salário. Ele pode contribuir com o regime geral? Pode. Ele pode buscar essa proteção. Então ele vai contribuir. Como se não recebe? Ele será facultativo. Será um segurado facultativo. Agora, é vedado o quê? Aquele que é participante de regime próprio. Eu sou um funcionário da União, sou um funcionário efetivo da União, tenho meu regime próprio e quero contribuir também como segurado facultativo para eu ter duas proteções, duas aposentadorias. Isso é vedado, não pode. É proibido a filiação como segurado facultativo àquele que já tem um regime próprio. Existe alguma exceção? Existe. Aquelas profissões em que são permitidas a acumulação. Porque imagine, eu sou professor no regime próprio, sou professor estadual, tenho IPSENG em Minas Gerais. Eu posso exercer outro professor, por exemplo, outro horário, numa escola privada e contribuir com o regime geral. Aí será duas contribuições, mas não será uma facultativa, serão as duas obrigatórias. Parágrafo 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Eu recebia, até novembro, eu recebia R$ 700, só que em dezembro meu salário aumentou para 800. A minha gratificação natalina será no valor de dezembro, 800. Aqui nós estamos falando de quê? Benefícios da Previdência Social. Portanto, aposentados e pensionistas. O valor que for em dezembro, que ele receber em dezembro, será o mesmo valor da gratificação natalina. Já vai guardando essas informações.
Nós temos, o trabalhador tem aquele 13º, não tem? O aposentado e pensionista, ele recebe também essa gratificação natalina. Parágrafo 7º. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecida às seguintes condições. Bem rapidamente, porque nós teremos aulas específicas para cada assunto ou para um grupo de assuntos. 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. Qual é o nome disso aqui? Aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral. Qual a idade do homem? 35 anos de contribuição, eu posso aposentar. Alguém falou aqui 35 anos de serviço? Não. Tempo de contribuição, é contributiva e obrigatória. E mulher? 30 anos de contribuição. 30 anos. Automaticamente 5 anos a menos a lei, a Constituição e a lei trouxe esse benefício, essa redução de 5 anos para a mulher. No inciso 2, nós temos a aposentadoria por idade. 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Olha aqui, 65 anos de idade é a idade, portanto, para que o homem possa se aposentar. É a idade daquele que contribui com a Previdência Social. Nós veremos na aula específica que existem outros fatores. É por idade? Sim, mas tem um lapso temporal ali de contribuição. Se homem e 60 anos de idade se mulher. 60 anos de mulher. Reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos. Então, aqui, no regime geral de previdência social, existe um benefício para aquele que é um trabalhador rural ou ainda produtor rural, garimpeiro, pescador artesanal, os que trabalham no pescador, como pescador artesanal, garimpo e produtores rurais, ou trabalhadores rurais, de qualquer hipótese, de qualquer forma, eles terão uma redução de 5 anos. Então serão 60 anos para o homem e 55 para as mulheres que trabalham na zona rural, economia familiar, trabalhadores rurais de modo geral. O parágrafo 8º diz o seguinte: os requisitos a que se refere o inciso 1 do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 anos para professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Preste atenção. A grande pegadinha que pode cair em prova aqui é isso aqui, olha, inciso 1. O que o inciso 1 dizia? O inciso 1 fala da aposentadoria por tempo de contribuição, não é a por idade. Tempo de contribuição, 35 em 30. Então será retirado aqui para professores, será 30 anos se homem e 25 se mulher. No regime geral, professores 30 anos se homem e 25 mulher. Por quê? Observamos aqui que serão retirados 5 anos dos 35 é isso mesmo, 35 se homem e 30 se mulher, menos 5 anos cada um. Então nós temos 30 anos se homem e 25 se mulher. Mais um detalhe, olha, os requisitos que se refere ao parágrafo serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente, não é periodicamente, um período exclusivo, tempo de efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. E ensino superior? Não. Ensino superior, não. Exclusivamente magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio. Ali do pré até o 3º ano é o ensino médio. Qual é o grande problema? E aí, eu fui professor durante 10 anos, durante 5 eu saí para ser diretor da escola, ganhei as eleições, depois eu voltei. Vou poder aposentar? Pode sim. Já temos jurisprudência nesse sentido, dizendo que aqueles que exerceram a função de magistério exclusivo, mas saíram para exercer uma função qualquer na escola, supervisão ou ainda direção escolar, eles podem aposentar com essa redução de 5 anos.
não é por idade, é somente por tempo de serviço. Cuidado, porque lá no regime próprio, abri aqui rapidamente o artigo 40, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão, olha, esses requisitos de idade, na realidade isso aqui é o artigo 40 e não 39. Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos. Portanto, olha, idade e tempo de contribuição para os professores que comprove o tempo no magistério exclusivamente. Portanto, no regime próprio, no artigo 40, são os dois, idade e tempo de contribuição. Aqui no direito previdenciário, ou melhor, aqui na Previdência Social do Regime Geral, INSS, é somente inciso 1. Olha o que diz. Os requisitos que se refere ao inciso 1 do parágrafo anterior. O inciso 1 somente por idade. Não entra, ou melhor, somente por tempo de contribuição. Não entra a idade. Ok? Parágrafo 9º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. Então, eu trabalhei 15 anos no sistema privado, mais 10 anos no regime público. Então, 15 anos de INSS e 15 anos de regime próprio. Então, vão se acumular e aquilo que eu contribuí no regime próprio será utilizado e aquilo que eu contribuí no regime público, ou melhor, na administração pública, no regime próprio de previdência privada, previdência social, então serão acumulados. A União o regime próprio vai contribuir com a parte e o INSS com a outra, para que eu tenha ali o meu provento. Provento é como se chama essa remuneração do aposentado. É o que está dizendo aqui, olha, os diversos regimes se compensarão financeiramente aquilo que eu contribuí no próprio e aquilo que eu contribuí no INSS. O parágrafo 10º diz o seguinte: lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Essa lei que disciplina aí o risco da cobertura do acidente de trabalho é a Lei 8.213. Também foi regulamentada pelo Decreto 3048. Então é a Lei 8.213 de 91 e regulamentada pelo Decreto 3048. Nós falaremos sobre ele e como se dá essa concorrência, como que é esse seguro para acidente de trabalho, como que é a parte da Previdência Social e o setor privado. Nós veremos ainda que é interessante, desde já ir memorizando, se você quiser anotar, você pause e anote. Nem todos os segurados recebem esse auxílio por acidente. Nem todos os segurados do sistema de previdência social recebem. Se eu sofrer, como por exemplo, um professor sofreu um acidente no trabalho, eu não vou receber esse seguro por acidente. São somente os empregados das empresas privadas, os trabalhadores avulsos e os segurados especiais. Os empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais, nós falaremos disso na hora propícia, falaremos quem são esses segurados especiais. Ela é uma contribuição indenizatória. O parágrafo 11º, parágrafo 11, vem dizer o seguinte: os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão aos benefícios nos casos e formas da lei. Ganhos habituais. Eu tenho uma empresa e eu recebo 3 meses, em 4 meses. Não é rotineiro a forma de ganho. Habitualmente eu recebo. Então, serão incorporados. Nós veremos que a lei, para simplificar aqui agora, nesse momento, e não complicar. Na hora que for para complicar, a gente complica um pouco. Como que a gente simplifica isso? Ganho habitual, incorpora no salário. Meu salário vai aumentar, eu vou contribuir um valor maior e meu benefício será maior. Os ganhos habituais serão incorporados ao meu salário fixo de contribuição
e, portanto, será maior a minha contribuição e o benefício também será maior. É isso que está dizendo. Na hora certa, a gente explica aí como que é essa habitualidade aí dos ganhos. Parágrafo 12. A lei disporá sobre o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem a renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Nós temos uma lei de 2011, que é a Lei 12.470 de 2011. Ela dispõe sobre o plano de custeio da Previdência Social para estabelecer uma alíquota diferenciada de contribuição para um microempreendedor individual, do facultativo, de renda própria, que dedica exclusivamente ao trabalho no âmbito doméstico, de própria residência, desde que pertencente à família de baixa renda, etc. Então já existe essa lei, é de 2011, e ele estabelece alíquotas mais baixas, valores menores, para que estes que não têm uma renda própria e se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico em sua residência, não é a empregada doméstica que foi disciplinada recentemente, é aquela dona de casa que cuida da sua própria residência, desde que pertencente à família de baixa renda, garantindo-lhe também um acesso ao benefício um valor igual a um salário mínimo. Então vai ter uma alíquota bem pequena para essas pessoas e elas vão contribuir, não é assistência social, não é assistência, porque elas vão contribuir. Então é um diferencial que será dado. Nós falaremos sobre estes valores também, esses valores e este caso na aula específica. Parágrafo 3º. O Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, de que nós falamos, terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do Regime Geral de Previdência Social. Falei sobre isso. Os valores são diferenciados. Nós veremos nas próximas aulas quais são os valores para os trabalhadores normais e veremos também quais são os valores aqui diferenciado conforme a lei que nós acabamos de mostrar. Nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos. 11%, 5%, diferentemente dos valores destinados aos trabalhadores comuns. Esse foi o parágrafo 13. Como nós chegamos no final do nosso vídeo, na próxima aula eu vou fazer um vídeo pequeno, bem pequeno, onde nós falaremos da organização da Previdência Social e os seus princípios e ainda sobre os regimes previdenciários brasileiros, ok? Aguardo você na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.